As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar início a mais um programa, ao nosso Raio-X da Notícia. Hoje eu quero iniciar o programa agradecendo a Deus por todos e também reforçando que a nossa programação Raio-X da Notícia não é um programa de situação, nem um programa de oposição. Pelo contrário, nós somos uma TV livre. Inclusive, nós convidamos, através de um ofício, de um documento, a excelentíssima prefeita de Santa Cruz para também fazer parte aqui do nosso podcast. Recebemos uma resposta que no momento, infelizmente, ela não poderá vir. Mas, porém, documentos são documentos e nós realmente convidamos para fazer parte da nossa programação. E hoje aqui comigo, não menos importante, meu amigo, ele, Dr. Carlos Fonseca, ele que é profissional de odontologia, o popular dentista, o homem amado, o homem popular aqui da nossa cidade de Santa Cruz, do nosso bairro do Paraíso. Dr. Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa Raio-X da Notícia. Meu querido, eu que agradeço. Hoje, Santa Cruz, eu tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês, e dizer que Santa Cruz me acolheu de forma magnífica. Desde 2010, eu entrei em Santa Cruz como cirurgião dentista e trabalho hoje há 15 anos dentro do bairro Paraíso. Agora, em maio desse ano, fez 15 anos, É uma profissão que me dá muito prazer, principalmente porque eu tenho aquele perfil de trabalhar com serviço público, E o bairro Paraíso necessita muito de saúde, principalmente da saúde bucal. Porque aonde eu trabalho, na UBS Paraíso, o Francinete, o UBS 1, no caso, de 10 pacientes que entram para atendimento, 8, com certeza, isso estatisticamente, procuram os serviços da odontologia. Doutor Carlos, inclusive, como a gente saudou, iniciou o programa, falando do convite, a nossa excelentíssima prefeita de Santa Cruz para estar conosco também na nossa programação. A gente espera ansiosamente que ela venha para a gente falar um pouco do município. Ela é cirurgiã dentista, profissional também de odontologia, a prefeita municipal de Santa Cruz. Doutor Carlos, o bairro do Paraíso, como o senhor citou, chegou, foi muito bem acolhido. O senhor que também é político, uma pessoa foi candidato. Como é que foi, doutor Carlos, esse trabalho? Como é que o senhor chegou até a política? Como é que o senhor entendeu que também era uma forma de ajudar as pessoas, de colaborar com o social? Como é que foi essa questão da sua ida à política? Olha, eu entrei na política em 2019, a convite de um partido, No caso, o partido é o PCdoB, E me dispus a disputar a campanha de 2020. Foi uma campanha muito boa, onde eu fui bastante acolhido, tive uma quantidade de voto boa, E quando foi agora, recentemente, nessa campanha de 2004, me candidatei novamente, E também o acolhimento foi excelente. Falar em política também, eu quero justificar aos amigos que estão nos assistindo que o nosso colega que deveria estar aqui comigo, meu amigo Inajá Freitas, não pode estar presente porque ele está acometido, um resfriado, mas em breve ele estará de volta à nossa programação do Raio-X da Notícia. E também falando em Inajá, falando em Heré TV, eu acredito, doutor, que por volta de quase 2 meses, a Heré TV fez uma matéria na UBS para saber como é que retornaria os atendimentos odontológicos. E, salvo engano, agora, próximo sábado, dia 2, fará 2 meses, 10 a 60 dias. E na época, durante a entrevista, foi prometido que talvez com uma semana, 15, 20 dias, já estaria normalizado o atendimento, já existia atendimento. Então, doutor, como é que está a questão do atendimento odontológico na UBS citada? A procura é grande. Nós temos uma procura, como eu disse a você, estatisticamente, nós temos de cada 10 atendimentos, 8 é da odontologia, E, realmente, nós ainda não estamos trabalhando a contento porque está faltando alguns equipamentos, Enfim, estamos aguardando
e vamos ver se no intervalo desse mês nós temos, né, essa resposta positiva para nós começarmos a atender. Mas, de fato, nós não estamos funcionando ainda a odontologia como deve ser, né? A maior dificuldade, doutor Carlos, hoje, enquanto profissional que você encontra na questão tanto da OBS, não está funcionando ainda, mas a procura das pessoas, a demanda, doutor, é voltada mais aqui. Por exemplo, qual é a ênfase maior da procura? Falando em saúde bucal, nós temos... a demanda ela é diversificada, né? Nós temos, na verdade, como estratégia de saúde da família, nós temos que trabalhar a prevenção. Mas como nós estamos numa situação de vulnerabilidade, porque o nosso bairro, principalmente onde tem, né, o Paraíso, a UBS do Paraíso 1, ela tem uma área de vulnerabilidade muito grande. Nós temos a Cega Matilde, nós temos o Gastão Nunes, nós temos uma área realmente muito vulnerável, né, onde são diversos os problemas. Tanto que a gente não tem condições de trabalhar só prevenção, né? A gente faz um trabalho curativo e, muitas vezes, infelizmente, mutilador. Porque tem muitos pacientes que já estão praticamente com os dentes perdidos, entendeu? Então, isso não é um problema pontual, porque nós sabemos que existe N problemas para que o paciente chegue da forma que chega hoje no serviço de saúde, né? Você tem a nutrição, você tem realmente a baixa qualidade na higienização bucal. Então, tudo isso é um problema. Então, nós temos uma diversidade grande, né, de serviços a prestar na saúde bucal. É impossível não comentar, não fazer essa pergunta. Doutor Carlos, nós temos a prefeita de Santa Cruz, que é uma profissional. Como é o olhar da prefeita a respeito dessas demandas, desses problemas, dessa situação, tendo em vista que ela é profissional? Então, acho que ela deveria ter um olhar mais fixo para isso, pelo fato de entender, ter propriedade, falar da área. Como é que a questão do olhar hoje, doutor, da prefeitura a respeito dessas demandas, dessas situações? Por exemplo, essa OBS, que seria de uma semana, 15 dias, 20 dias para funcionar, não está funcionando ainda. Olha, a nossa prefeita, ela sabe dos problemas que nós passamos, né? Por quê? Porque enquanto ela é cirurgiã dentista, ela coordenou, ela atendeu, né? Inclusive na minha área, onde eu tive uns meses de licença, e ela realmente foi atender, ela viu em loco os problemas, né? É uma demanda grande. Então, eu acho que existe e precisa existir um olhar diferenciado, né, do executivo, da nossa prefeita hoje, um olhar diferenciado, tá, para a saúde bucal. Visto que ela é uma cirurgiã dentista e que necessita ter este olhar voltado para a odontologia do município de Santa Cruz. Volto a dizer, se você em um município você tem uma saúde bucal referenciada, você tem um banner, né, que vai levar a saúde, né, nesse caso, a um patamar, elevar um patamar, né, de uma saúde muito boa, tá? Mas no momento nós estamos com a saúde, principalmente em saúde bucal, deixando a desejar. Doutor Carlos, anteriormente o senhor falou a questão da comunicação, do bairro Paraíso, dos serviços odontológicos. A respeito da acessibilidade, a equipe de odontologia já tentou um contato com a prefeita? Se tentaram, foram recebidos? Como é que está essa questão desse contato com a prefeita de Santa Cruz, com o Poder Executivo? Olha, nós temos muita coisa, né, que a odontologia em Santa Cruz necessita. E, infelizmente, a gente não tem esse... Eu não posso dizer a você que nós fomos recebidos, entendeu? Existem muitas reivindicações. Uma delas é o piso. Mas, para isso, nós precisamos ter uma interlocução com o Poder Executivo. Tá certo?
Hoje nós temos cidades vizinhas, né, como São Bento, né? Ontem foi aprovado a lei do piso, né, pelo prefeito de Currais Novos. Currais Novos hoje tem um piso na qual baixou-se para 20 horas, né, que é uma reivindicação que foi feita há muito tempo, né, que vem sendo feita há muito tempo pelos sindicatos, pelos conselhos, né, e ontem foi aprovada a lei do piso, né, lá em Currais Novos, coisa que nós batalhamos aqui desde sempre, né, mas que infelizmente nós precisamos ter interlocução com o executivo, né, com as secretarias, mas nós não temos de fato essa interlocução. Doutor Carlos, nós estamos com 7 meses de gestão, por exemplo, né? Uhum. Hoje finalizamos, né, já se aproxima de finalizar o 7º mês. Então, até agora não tiveram nenhum contato, não conseguiram ainda conversar com a cirurgia dentista, que é a prefeita de Santa Cruz? Não. Durante esses 7 meses, né, claro, existe uma administração que ela tem só 7 meses, né? Mas, infelizmente, a categoria odontológica, os odontólogos, e eu acredito que não só nós, os odontólogos, né? Mas principalmente aquela classe que eu represento, essa não foi recebida ainda. E, para mim, está sendo muito decepcionante. Porque nós temos uma prefeita que é cirurgiã dentista. Nós temos uma prefeita que ela entende, né? Todo o trabalho do dentista dentro de uma comunidade, dentro de um município, né? Como eu disse a você anteriormente, nós temos a odontologia, o saúde bucal, que ele pode ser, né, aquele banner, né, que vai levar a prefeitura para outro patamar. E é a saúde bucal, é o diferencial. Se você tem uma saúde bucal bem estruturada, é um diferencial para a administração pública municipal. Mas, infelizmente, todas as tentativas que nós estamos tentando fazer para um diálogo não está sendo possível. É como se houvesse uma blindagem para a gente chegar à prefeita, entendeu? E eu gostaria muito que ela nos recebesse. É uma conversa, um bate-papo, mostrar a situação frente a frente do que a odontologia precisa, de que o profissional odontólogo de Santa Cruz necessita, e necessita, sim, de valorização. Nós temos uma odontologia em Santa Cruz, uma cidade grande, com um porte de Santa Cruz, que nós não temos um céu. Existem projetos? Existem, mas não saiu do papel. Santa Cruz recebeu, na época da gestão anterior, de 2 gestões anteriores, né, um céu, mas não foi. Doutor Carlos, para que as pessoas de casa entendam, de fato, o que é o céu? O céu é um centro, é um serviço especializado de odontologia, ou seja, um centro de odontologia especializada, tá certo? Um centro especializado de odontologia, onde nós temos uma demanda, né, que é de média complexidade, para que seja levada ao céu. Por exemplo, é um tratamento de canal, a famosa endodontia. É uma cirurgia de dentes inclusos, terceiros molares, né? Porque hoje, na atenção básica, nós fazemos realmente aquilo que é a atenção básica, é o básico. É uma restauração, é uma limpeza, é uma exodontia simples. Mas um tratamento de canal, uma retirada de um terceiro molar, até mesmo aparelhos ortodônticos hoje, você pode ter no céu. E Santa Cruz tem profissionais gabaritados para isso. Porque a grande maioria dos profissionais da odontologia hoje eles são especialistas. Você tem ortodontistas, você tem cirurgiões, né? Enfim, Santa Cruz tem um arcabouço de profissionais da odontologia que pode levar a um serviço desse de especialidade. Mas que, infelizmente, até agora nós não temos, né? E esperamos que isso aconteça. Falando em profissional, doutor Carlos, como é que é a valorização
da classe profissional de odontologia pela parte do Poder Executivo. A gente sempre pergunta e frisa só para lembrar quem está assistindo, doutor Carlos, o nosso programa não é uma programação de situação, de oposição, não estamos aqui para elogiar, não estamos para criticar, pelo contrário. Nós somos um programa livre, inclusive nós também, assim como você de odontologia, esperamos ansiosamente que a prefeita venha até a nossa programação. Doutor Carlos, a valorização profissional por parte da prefeitura. A gente fala da prefeitura e a gente enfatiza muito, doutor Carlos, porque a prefeita é cirurgiã dentista e o senhor também é cirurgião dentista. Então a gente esperava que tivesse um elo maior, uma ligação, né? um diálogo. Como é que é a valorização profissional aqui em Santa Cruz para os profissionais de odontologia? Olha, está deixando a desejar. Infelizmente, né? As nossas lutas, né, para a valorização do profissional, porque isso passa, uma odontologia, ela passa justamente por isso, por uma valorização do profissional. E quando eu falo valorização, eu estou falando em carga horária, certo? Eu estou falando em salário mesmo, certo? Em um salário básico, de vergonha, né? Porque, infelizmente, hoje, e eu quero que a população saiba, é porque o cirurgião dentista é doutor, ele está... Não. Nós hoje temos um salário básico em Santa Cruz, da qual todo quinquênio, INSS, tudo é tirado de um salário mínimo. Então, o nosso salário mínimo hoje de dentistas, médicos, todos, é um salário mínimo. Por lei, né, da gestão anterior, né? No caso da doutora Fernanda, nós tivemos uma greve aí em 2016 de mais de 90 dias, porque era pago um salário básico abaixo do salário mínimo na época. E nós continuamos com um salário mínimo, 1.518 hoje, que, se nós fôssemos trabalhar apenas pelo salário básico, seria esse. Mas nós temos algumas coisas que aumentam esse salário, que é os incentivos, né? E esses incentivos foi uma luta para nós conseguirmos, né? Mas, assim, nós precisamos de valorização. Nós queremos ser atendidos, né? Nós queremos ser recebidos pelo Poder Executivo para conversar, apenas conversar, e mostrar a nossa realidade, né? Para que a gente possa ser, enfim, valorizado. E quando eu falo em valorização, eu falo em valorização financeira mesmo. Tá? São 40 horas dentro do município de Santa Cruz, onde você não pode ter nenhum vínculo, porque você trabalha de segunda a sexta-feira, 40 horas, até 5 horas da tarde. Então você não pode ter mais outro vínculo. Mas a remuneração, doutor Carlos, é em cima das 40 horas? Hoje eu posso dizer a você que o salário que nós recebemos aqui é para 20 horas. É um salário para 20 horas. Né? E uma carga horária de 40. E uma carga horária de 40. Que, de fato, quando a gente fala de estratégia de saúde da família, o que é preconizado pelo governo federal são as 40 horas. Mas remunere o paciente, o profissional, para que ele tenha uma remuneração para 40 horas e não para 20. Hoje o que nós recebemos está aqui. Ontem foi aprovado em Currais Novos o piso para 20 horas. E é justamente este piso que é pago lá que corresponde aqui a 20 horas também. Então, o que nós queremos é ser recebido para negociarmos e que a saúde bucal de Santa Cruz realmente tenha um boom, né, de satisfação, tanto profissional, né, quanto em termos de remuneração. Doutor Carlos, esse UP, esse boom, como o senhor fala, essa evolução da saúde bucal de Santa Cruz, quais seriam algumas sugestões ou estratégias que poderiam elevar de fato? Porque a gente estamos falando de algumas demandas, de alguns problemas, situações, de algumas negativas, né? O que poderia, doutor Carlos, da sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a saúde bucal, tanto em todo o município, obviamente, mas principalmente no bairro do Paraíso, onde o senhor é conhecido como o dentista do povão, o dentista do povo, daquele bairro amado. Quais sugestões, doutor Carlos, que o senhor teria para que pudesse melhorar realmente a saúde bucal?
A primeira coisa que eu vejo é um apoio maior da administração. E quando eu falo em apoio, eu falo em mudanças de postura. É a escolha técnica para locais, tá certo? Que desempenham certos, vamos dizer assim, certos cargos que precisam ter realmente uma linha técnica, certo? São coordenações, direções, que tenha, de fato, um compromisso técnico. Não são escolhas sem você ter subterfúgio técnico. Entendeu? Então, por exemplo, a odontologia não funciona sem insumos e sem equipamentos. A odontologia é cara. O município tem que enfrentar a odontologia com bastante dinheiro. Não é fácil, não. Mas volto a dizer, é um serviço essencial, principalmente em um bairro como o bairro Paraíso. Então, nós precisamos que a administração esteja bastante próximo da odontologia, porque a odontologia não funciona sem insumos, sem equipamentos. Tá certo? E é isso que eu acho. Eu acho que a administração ela tem que estar mais próxima, né? E as escolhas, em determinados pontos, elas têm que ser escolhas técnicas. E que essas escolhas elas estejam muito próximas do profissional. Doutor Carlos, o senhor já tem alguns anos aqui no município de Santa Cruz e já passou por algumas gestões. Acredito eu que você chegou ao município na gestão de Péricles, consequentemente doutora Fernanda, doutor Ivanildo e agora Ana Fabrícia. Como o senhor avalia qual foi a gestão que menos a atendeu? Qual foi a gestão que mais deixou a desejar na odontologia? Olha, eu avalio que a gestão de doutora Fernanda, nós tivemos muitos problemas, de diálogo. Foi uma gestão onde nós tivemos muitos problemas, tanto problemas profissionais, e não falo só da odontologia, não, do saúde bucal, não, eu falo de todas, dos médicos, dos dentistas. Então foi uma gestão muito complicada, uma gestão onde nós tínhamos algo que eu posso até dizer a você, algo ditatorial, né? Inclusive a administração não nos recebia, era muito difícil, as coisas eram ditas de forma, de fato, como eu acabei de dizer, ditatorial mesmo, né? Vai ser assim, assim, assim. E não havia aquele diálogo, que eu acho importante haver um diálogo enquanto profissional e gestão, para que você faça as coisas acontecerem e que satisfaçam a todos. E principalmente a população, de Santa Cruz, que tanto precisa de uma saúde. Não é verdade? Como eu falei no início do programa, doutor Carlos, o amigo foi candidato pelo PSDB, partido que era do grupo, da atual prefeita. Doutor Carlos, o senhor acreditou do projeto, fazia parte do projeto? A pergunta será, como é que foi a expectativa, o diálogo de pré-campanha, o diálogo durante a campanha, promessas de campanha? Promessas a gente fala que todo mundo, a gente sabe que isso. Nós pretendemos algo, prometemos algo também. E hoje a prefeita foi eleita, está com 7 meses de gestão. Como é que o senhor avalia enquanto eleitor, enquanto alguém que participou ativamente durante a campanha, está correspondendo realmente às expectativas? Realmente foi o que dizia ser? Está cumprindo o que realmente, as propostas que foram ditas em palanques? Olha, eu continuo na expectativa, Muita coisa que foi falado em campanha, que foi dito em campanha, ainda está por ser cumprida, Então, assim, eu continuo na expectativa, e aqui vou dizer que continuo, procurando acreditar que as coisas vão funcionar, mas até o momento tem muita coisa ainda que está deixando a desejar. Certo? Para o doutor Carlos, na sua opinião, enquanto eleitor, enquanto morador de Santa Cruz,
O que aconteceu, ou o que acontece, que não está sendo realizado, não está sendo cumprido até agora, na sua visão? Eu acho que o que falta, na verdade, é um diálogo. Falta diálogo. Falta o executivo descer, levantar da sua cadeira e ver os profissionais conversar. Continuo dizendo, nós necessitamos conversar enquanto profissionais. E eu não falo só da odontologia, da saúde bucal, eu falo de todos os profissionais, de professores, de dentistas, de médicos, de enfermeiros, todos, né? Esses profissionais precisam ser ouvidos, porque eles sabem e entendem as amarguras do dia a dia na profissão, no trabalho, na doação desse trabalho para a comunidade. E o executivo precisa estar junto da gente, precisa abrir esse diálogo conosco. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bastante claro aqui. Não é fugindo, mas enquanto nós, saúde bucal, estamos tentando conversar com o executivo, procurando o executivo, né, arduamente, para que nós possamos conversar e, diante disso, né, procurar um diálogo, porque nós sabemos hoje que Santa Cruz carece de quê? De um projeto, né, de carreiras e salários para valorização do seu profissional. Santa Cruz tem muito profissional bom, mas que não é valorizado. E essa valorização passa pelo crivo financeiro. Santa Cruz hoje, na região, é o que paga pior ao profissional da saúde. Basta lhe dizer que nós temos um salário básico de R$ 1.500. 1.518, né? Então isso é uma necessidade. Nós queremos que o executivo desça da prefeitura e venha conversar com os profissionais, ou que nós subamos à prefeitura para conversar com a prefeita, coisa que não está acontecendo. Doutor Carlos, em pré-campanha e em campanha também existia essa dificuldade? Não. Então só depois de que está na cadeira, né? Então, exatamente, mostra realmente que houve muita coisa aí pelo caminho. Eu falei anteriormente que eu acredito que o executivo está sendo blindado. Então nós não estamos conseguindo chegar até ela. E ela, enquanto prefeita, que senta na cadeira do executivo, ela precisa ouvir os seus funcionários. Que foi prometido, né? Um governo voltado ao povo, exatamente, à comunidade, né? Aos profissionais. E chama muita atenção, doutor Carlos, quando o senhor fala essa questão de plano de carreira, essa questão da valorização profissional, financeira, onde nós temos um executivo que, de certa forma, deveria valorizar, não valorizar apenas essa área, mas eu me refiro, se fosse um atleta, ia valorizar o esporte, ia ter uma visão diferente ao esporte. Exato. Se fosse um músico, né, o artista ia ter uma visão mais carinhosa, pelo menos, à cultura. Então, se é um cirurgião dentista, a gente esperava realmente que tivesse realmente uma visão mais especializada sobre, porque tem propriedade de falar, já passou. É como o presidente de um clube de futebol que já foi jogador. Exatamente. Ele tem mais propriedade de falar sobre isso. Inclusive, aqui fechando, a nossa prefeita hoje, Aninha de Cleide, ela conhece muito bem a área. Porque, como eu disse no início, ela atendeu, ela foi coordenadora da gestão anterior. Ela passou um tempo como coordenadora, então ela sabe todos os nossos problemas. E que eu espero, sinceramente, que isto seja visto de uma forma mais implícita, ali, de uma forma, né, que resolva o nosso problema enquanto profissional da saúde. Eu não falo só da saúde bucal, mas a saúde bucal está muito, muito, né, sacrificada. E agora, doutor, eu queria fazer os agradecimentos, as nossas considerações finais em mais um programa Raul X de Notícia. Fique à vontade para agradecer, para mandar um abraço. Fique à vontade, doutor. Eu quero agradecer, né, a TV Inharé, nesse momento, de poder expressar aquilo que eu desejo de melhor para a saúde de Santa Cruz e mandar um abraço especial para a população do Paraíso, para a população de Santa Cruz
e dizer que estou pronto, né, pronto para atender às necessidades da saúde de Santa Cruz, da saúde bucal. Muito obrigado. Agora eu quero agradecer a Deus, primeiramente, mais um programa, meu grande amigo Inajá, que não pôde estar comigo hoje, está cometido de um resfriado, mas no próximo programa estará conosco, se Deus quiser. A equipe da técnica, também meu amigo Álvaro, e a você, doutor Carlos, muito obrigado. Para você que está em casa, que não se inscreveu ainda no nosso canal, tá esperando o quê? Se inscreva no canal da Anhanguera TV para acompanhar tudo o que acontece em nossas programações, principalmente no Raul X da Notícia. Então, um forte abraço para cada um. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima, se Deus quiser.